Graça e paz a todos em nome de Jesus. Que a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida nesse dia. Estamos mais uma vez através do Facebook para vos trazer uma palavra. Quero enviar a toda a igreja o meu abraço a todos os irmãos e dizer da minha alegria de estar juntamente convosco nesta noite. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1 e no versículo 8, está escrito assim: Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Veja bem que aqui há algumas perguntas. Primeiro, que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Nós sabemos que Jonas é um dos profetas menores. Ele não é um dos profetas menores porque é pequeno em estatura, porque a palavra aqui não revela a estatura de Jonas. Ele não é um dos profetas menores por causa, no tocante ao seu ministério, dizer que era um pequeno ministério. Ele é um dos profetas menores porque o livro de Jonas é um livro compacto de 4 capítulos e que conta a história de Jonas. Talvez você pense, eu já ouvi esta palavra, mas você vai se surpreender com o que vai ser falado aqui nessa noite. Veja bem que Jonas era um profeta em Israel. E de repente o Senhor diz a Jonas: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Para que vocês tenham um entendimento, a cidade de Nínive, ela não fazia parte de Israel. Ela era uma cidade pagã dos assírios. Existia Síria e assírios naquele tempo. Todo mundo talvez entenda Síria e assírios, tá? Mas a Bíblia diz aqui que era assírios. Então não fazia parte do povo de Israel. Era um povo que não temia a Deus. Era um povo que talvez já tivesse expulsado alguns profetas, enfim. Jonas conhecia a fama daquela cidade. Quando o Senhor disse a Jonas: vai à grande cidade de Nínive, ele intentou em seu coração a fazer algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que ele desceu a Jope para fugir da presença do Senhor. Entrou no navio e desceu para o porão. Veio uma grande tempestade. E quando veio essa grande tempestade, todos estavam se perguntando por que nos veio este mal. Desceram ao porão e encontraram Jonas dormindo. E perguntaram a ele por que razão tinha vindo aquele mal sobre o navio.
talvez Jonas não dissesse nada, porque a Bíblia diz que jogaram sorte e caiu a sorte sobre ele. E quando caiu a sorte sobre ele, forçaram-no a dizer. E aí disseram o quê? Declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Jonas declara que é profeta do Senhor. Ele declara que ele veio de Israel e desceu a Jope, pegou o navio, que ele é natural de Israel. E ele diz aos tripulantes daquele navio: me lança no mar. E nós vemos aí Jonas descer 3 vezes a Jope, ao porão do navio, e quando jogaram, um grande peixe engoliu ele, e a Bíblia diz que ele desceu ao coração dos mares. No ventre do peixe ele clamou, Deus ouviu a sua oração, o peixe vomitou ele na praia. Ele adentrou a cidade, era uma cidade de 120 mil habitantes, e durante 3 dias ele pregou aquela cidade para que se arrependesse. O povo ouviu, o rei se comoveu, se converteu e proclamou um jejum. Se humilhou, se vestiu de pano, de saco, como era costume naquela época, em sinal de humilhação. E Jonas sobe ao monte alto e fica olhando para a cidade, vê o que iria acontecer com aquela cidade. A Bíblia diz que Deus fez crescer uma árvorezinha que fez sombra para a cabeça dele, mas veio uma lagarta e comeu, e aquela árvorezinha morreu, e Jonas se entristeceu. E o Senhor disse: Jonas, tu tivesse compaixão de uma árvore que hoje nasceu e hoje morreu, e não teria eu compaixão dos 120 mil habitantes de Nínive? E Jonas disse: Senhor, eu sei que tu és um Deus que se arrepende do mal. Eu poderia parar agora e orar por você, porque em 8 minutos, 7 minutos, eu citei toda a história de Jonas. Mas eu quero ficar aqui na última pergunta, quando aqueles marinheiros fazem a Jonas: de que povo tu és? Eu quero falar, para responder essa pergunta, de 3 povos que a Bíblia fala. 3 tipos de povo. Vamos começar? Primeiro povo que a Bíblia fala, e que eu quero falar nesta noite, é o povo gentil. Não, a palavra gentil não tem nada a ver com gentileza. Não se trata disso. A palavra gentil, ou quando o povo de Israel falava o povo gentil, significava não ser israelita de nascimento ou não ser hebreu. Não fazer parte do povo de Deus. Então, o que significa ser gentil? Ser gentil significava não pertencer ao povo de Israel. Não é só isso. Significava não conhecer o Deus invisível que fez os céus e a terra. O Deus que aquelas nações conheciam era uma imagem de pedra, era uma imagem de ouro, prata, madeira, muitas vezes parte de animal e parte homem, às vezes uma imagem de animal, e eles se prostravam, e aquilo ali era o seu Deus, era o Deus a quem eles adoravam.
Ser gentil significa ser idólatra. Ser gentil significa não conhecer a Deus. Ser gentil significa não ter conhecimento do Deus Todo-Poderoso que eu e você conhecemos. Ser gentil significava não conhecer a Deus, não conhecer a Torá, não conhecer os mandamentos, estar de fora de todas as promessas que a Torá, hoje nós conhecemos como Bíblia, Velho Testamento, contida no Velho Testamento. Então, ser gentil significava viver na ignorância. Ser gentil significava não ter Deus. Ser gentil significava não ter salvação, estar condenado à condenação eterna. Isso era ser gentil. Quando eles perguntam, de que povo tu és? Ele disse o quê? De que povo ele era? Ele não era gentil, porque gentil não conhecia Deus. Gentil não tinha nenhuma intimidade com Deus. Gentil não tinha nenhuma experiência com Deus. Gentil talvez nunca houvera falar de Deus. Esse é o primeiro povo. O segundo povo que a Bíblia fala é o povo hebreu. Um povo que Deus levantou. Deus chama um homem por nome Abraão e faz-lhe promessa, muda o nome desse homem para o que nós conhecemos hoje, Abraão, que gera Isaac, e Isaac gera a Esaú e a Jacó. Jacó é abençoado, e de Jacó nasce as 12 tribos de Israel. O plano de Deus está lançado sobre a terra. Deus constitui através de Jacó, propriamente dito, as 12 tribos de Israel, o povo hebreu, um povo escolhido para ser povo santo, um povo escolhido para andar com Deus, um povo escolhido para viver na presença de Deus. Deus liberta esse povo do Egito e caminha 40 anos no deserto com esse povo. De dia, Deus coloca-se como uma nuvem e faz sombra ao povo. De noite, uma coluna de fogo. Talvez você não entenda isso, eu quero explicar para você. É que no deserto, muitas vezes, em certo lugar, à noite, a temperatura cai para 10 graus abaixo de zero. E de dia, ali pelas 2 horas, 3 horas da tarde, a 60 graus a sombra. Tá aí porque a nuvem para fazer sombra de dia e a coluna de fogo para aquecer à noite. Deus alimenta este povo com maná. Deus dá vitória a este povo. Deus introduz este povo na terra da promessa. Eu estou falando do segundo povo que a Bíblia fala, o povo hebreu, a nação de Israel, uma nação escolhida por Deus. Deus escolheu essa nação para ser modelo. Deus escolheu essa nação para que essa nação fosse uma nação santa. Deus escolheu essa nação para que as demais nações olhassem para Israel e admirasse, e se surpreendesse com o Deus de Israel. Deus escolheu essa nação para que essa nação fosse povo santo, para que essa nação fosse impecável, para que essa nação vivesse segundo os mandamentos, segundo a lei, segundo os estatutos do Senhor. Era esse o plano de Deus. Nós estamos falando de uma palavra que diz: de que povo tu és? Você é gentil? Ou você é judeu? De que povo você é? O povo de Israel corria nas veias o poder de Deus, a virtude de Deus. Imagine um menino chegando para o outro e dizendo: sabe, o meu tataravó Gideão, ele venceu os medianitas com 300 homens.
Aí o outro chega e diz, não, o meu tio matou o gigante com uma pedra, Davi. Imagina alguém dizer, eu sou da linhagem de Davi, eu sou da linhagem de Sansão. Veja bem que quando o povo saía para a guerra, eles consultavam o Senhor, e quando o Senhor dizia, olha, vai, que eu sou contigo, aquela gente saía disposto como um trem, uma locomotiva, a passar por cima de tudo, porque o Deus poderoso, invisível, o Deus que era com ele, estava dizendo, eu sou contigo, não temas. Isso era ser hebreu. Isso era ser israelita, era ter a promessa, era ter a garantia que Deus era com eles, era saber que Deus não os desamparava, e que sempre que clamasse, por mais errado que tivesse, Deus descia em socorro, Deus viria salvar, Deus viria resgatar. Lembra do Egito, quando eles clamaram? Lembra do livro de Josué, que diz que se levantou uma nação que não conhecia o Senhor e que fizeram mal, fizeram o que era mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou os inimigos, mas quando eles se conscientizaram, eles clamaram, e o que houve? Deus envia um libertador. Eles voltam a errar e voltam a clamar, o que acontece? Deus envia outro libertador. E eles fazem novamente e novamente, até que chega Gideão. E Gideão está malhando trigo, aonde? Na eira? Não. No lagar? Não era época de uvas. Nunca os filisteus procurariam ali. Veja bem, está ali malhando trigo. Aparece alguém e disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele disse, se o Senhor é conosco, porque se sucedeu tudo isso. Aí o anjo começa a explicar. O que o anjo começa a dizer? Olha o que o povo tem feito. O povo tem deixado o Senhor. O povo tem abandonado o Senhor. O povo não tem guardado os preceitos e mandamentos do Senhor. O povo tem virado as costas para o Senhor. E o Senhor os entregou. Mas vai nessa tua força e livra o teu povo. E Gideão, com 300 homens, livra o seu povo. Pois bem, esse povo, no bastante ser liberto, Deus levanta um juiz para julgar a Israel. Samuel, primeiro juiz de Israel, profeta do Senhor, e o Senhor fala, e Deus começa a governar o seu povo, mas olha o que o povo faz. De repente o povo chega e disse, nós não queremos que o Senhor nos dirija, nós queremos um rei como as outras nações têm. E Deus disse a Samuel, deixa, vamos dar a eles um rei, e dá a eles Saul. Saul não se mantém fiel, desobedece ao Senhor, além de desobedecer, quer justificar o seu pecado, e Deus não tolera essas coisas. Quando o homem peca, Deus não tolera ninguém querendo justificar por que errou. Ele não se humilha, rasga a capa do profeta, e o profeta diz, o teu reino, o teu governo foi rasgado e dado a outro. Deus dá ordem a ele ir à casa de Jessé, e lá é ungido Davi como rei. O povo continua, e vem rei e sai rei, e o povo continua desobediente e vai pelo cativeiro, não obstante o profeta Isaías ter pregado a respeito do Emanuel, a respeito do Messias, a respeito daquele que viria. E quando o Messias vem, e quando o Messias chega, eles não o reconhecem como Messias. A promessa da Torá, do Messias, era para Israel, e eles não conhecem, não o reconhecem, não o aceitam. E João escreve, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam,
deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade do Espírito. É desse povo que eu quero falar. A igreja, o terceiro povo que a Bíblia fala. A igreja. Ser gentil significa não conhecer Deus. Ser hebreu significa conhecer Deus, mas não receberam o Messias. De que povo tu és? A igreja, esse terceiro povo, é um povo escolhido por Deus de diversas nações, povos, línguas. Esse povo é aquele povo ao qual a Bíblia diz que sacerdócio real, povo santo. É este o povo que a Bíblia fala, a igreja. Mas o que significa ser igreja? O que significa ser igreja, a noiva do Cordeiro? O que significa ser esse terceiro povo? Significa receber o Senhor Jesus como Salvador. Significa aceitar o sacrifício da cruz, o plano de salvação eterna, de redenção para a humanidade. Igreja significa ser um povo separado das coisas aí do mundo. Igreja, o povo, o terceiro povo, significa ser um povo especial. Aquele povo que Paulo falou, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Isso significa ser igreja. Ser igreja é Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ser igreja é ter certeza da salvação. Ser igreja é estar aguardando a vinda de Jesus. Ser igreja é estar atento aos sinais da vinda do Senhor. Ser igreja significa estar salvo em Cristo Jesus. Ser igreja é aguardar o que Jesus falou em São João 14:6. Vou para o Pai, preparar-vos morada. E se eu for e vos preparar morada, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Ser igreja, ainda que tombe pela morte antes do arrebatamento da igreja, significa dormir no Senhor. E a este a Bíblia diz: bem-aventurado é aqueles que desde já dormem no Senhor. Isto é igreja. Ser igreja é ter a esperança daquilo que Ele prometeu: novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, uma cidade de ouro. As ruas são de ouro, os muros são de jaspe, 12 portas, nas portas muitas e muitas pedras preciosas. No meio da cidade, o trono de Deus. Do trono de Deus emana o rio da água da vida. Na praça, a árvore da vida. Ser igreja significa ter uma morada no céu. Ser igreja significa ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. De que povo tu é?
Afinal, você é gentil? Você é judeu, não crê em Jesus? Ou você é a igreja? De que povo tu és? Quem sabe você não se enquadra em nenhum tipo desse povo, mas ainda há uma esperança e ainda há uma oportunidade de você receber Jesus e se tornar igreja ou fazer parte desse povo. A respeito desse povo, acredite se quiser. No livro de São Mateus, no capítulo 24, o próprio Cristo descreve dizendo que antes que venha o filho do pecado, o anticristo, o homem do pecado, os vencedores serão arrebatados. Parte da igreja, ou a igreja, passará pela tribulação, mas depois da tribulação, o anjo tocará a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, para encontrarmos Jesus nos ares. Ele virá. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: eis que vem como as nuvens, e todo o olho verá. A esperança da igreja é ver Jesus. A esperança deste povo, desse terceiro povo, é morar com Jesus. A esperança deste povo, talvez o mundo não me entenda, porque conseguem passar por tanta dificuldade, por tanta luta e permanecem em pé, porque eles têm uma esperança no Deus de Israel. Eles têm uma esperança no Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e está com Deus, o qual virá buscar o seu povo. É um povo que não se intimida com nada, porque o viver ou morrer é ganho e o viver é lucro. De qualquer forma, morrendo, vivendo, vai lucrar, vai ganhar da mesma forma. Não tem como perder estando em Jesus. Se viver, vamos viver. Se morrer, vamos estar com Cristo. E isso significa ser igreja. Isso significa ser o povo o qual perguntaram a Jonas: de que povo tu és? De que povo tu és? E você? De que povo você é? A que povo você pertence? Será que você pertence àqueles que se desviaram? Eu não falei dessa classe de povo, mas quem sabe você está na quarta classe de povos, aqueles que deixaram, abandonaram, saíram, se afastaram, por algum motivo. Por que você perdeu a esperança? Por que você voltou para trás? O que você ganhou com isto? Não consegue ter paz quando deita a cabeça no teu travesseiro? Porque se Jesus vem, ou se você morrer, pense um pouquinho agora. O que vai ser de você? O que vai ser de você? Sem salvação? Sem Jesus? De que povo tu és? De que povo? A que classe de povo você pertence? Quem você é? Você é povo de Deus? Você é a noiva do Cordeiro? Você é aquela que vai fazer parte das bodas do Cordeiro? Aleluia por isso. Glória a Deus. Então permaneça firme, permaneça fiel, seja fiel ao Senhor. De que povo tu és? De que povo você pertence? A que povo você pertence? Gentil? Judeu? Igreja? De que povo tu és? Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Onde você está indo?
Tem certeza da salvação, da vida eterna? Vais realmente morar com Jesus? Está seguro, ciente disso? Tem sido fiel? Tem orado? Tem buscado? Tem se preparado para isto? Se você não tem, faça isso hoje. Volta o teu coração para o Senhor. Peça socorro. Arrepende-te dos teus pecados. Volte-te para o Senhor enquanto há tempo. De que povo tu és? Eu quero orar por você nesta noite. Quem sabe você está sofrendo, quem sabe você está triste, amargurado, quem sabe você está doente, sentindo algum tipo de dor agora, quem sabe você não aguenta mais, não suporta mais esse mundo. Eu estava dizendo à igreja, é hora de clamar, é hora de nos preparar e começar a dizer Maranata. Isto é, ora vem, Senhor Jesus, ou vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Mas só aquele que está preparado, só aquele que tem certeza na salvação, é que pode orar assim. Se você não tem certeza, você tem receio que Jesus venha nesta noite. Porque se Jesus vier, o que vai ser de você? De que povo tu é? Tome a tua decisão agora. Eu quero apresentar você a Deus. Oramos a Deus. Pai querido, Pai amado, na tua presença, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor, meu Deus, essas vidas que estão orando, Senhor, comigo nesta noite. Meu Deus, se tiver alguém, Senhor, que está tomando uma decisão agora, se tiver alguém, ó Deus, que está te recebendo como o Salvador da sua vida, escreve o nome no livro da vida no céu. Aquele que está voltando o coração para ti, ó Deus, recebe, ó Deus, como aquele pai recebeu o filho pródigo. Senhor, estende a tua mão agora, o teu cetro de perdão, tira toda a tristeza, renova a sua vida, dá um novo viver na tua presença, dá um viver santo, alegria do teu Espírito Santo. Deus, eu peço que a tua misericórdia esteja sobre essa pessoa. Eu oro, meu Deus, também pela saúde dele, pela saúde dela. Eu dou uma ordem, meu Deus, a esta dor agora. Sai, em nome de Jesus. Sai, agora, em nome de Jesus. Solta esta vida. Eu declaro essa vida curada. Você está curado agora. Você está liberto agora. Você está livre agora. Em nome de Jesus, fica liberto. Fica livre deste mal, desse caroço, dessa dor, dessa enfermidade, dessa tristeza, dessa insônia, dessa depressão. Oh, está livre em nome de Jesus agora. Ser curado agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que a bênção do Senhor, a graça do Senhor esteja com você, amado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Até uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira nós vamos estar com você. Amém.